Um sábado histórico para o clima. Depois de 2 semanas de negociações em Paris, representantes de 195 países reunidos chegaram a um acordo para tentar limitar o aumento da temperatura do planeta. O anúncio do acordo foi feito pelo primeiro-ministro francês, ou melhor, pelo ministro das Relações Exteriores, Laurent Fabius, que atuou como presidente da conferência. Logo depois da confirmação, os representantes dos países celebraram com palmas e abraços. Foram anos de negociações até o chamado Acordo de Paris, que é o primeiro em que todos os países se comprometem a reduzir as emissões de carbono. O ponto principal do texto é o compromisso, então, de conter o aquecimento do planeta em até 2 graus centígrados. Isso em comparação com a temperatura da era pré-industrial. Eles se comprometem também a fazer um esforço para reduzir ainda mais esse limite para 1,5 grau. No texto aprovado, os negociadores reconheceram que os riscos de uma elevação de temperatura são muito maiores do que se imaginava. Os quase 200 países que ajudaram a redigir o acordo se comprometeram a colocá-lo em prática a partir de 2020. Outras medidas incluem o financiamento de políticas de redução de emissões em países em desenvolvimento. Esse fundo estipulado é em 100 bilhões de dólares e se comprometem a fazer uma reavaliação do progresso das medidas a cada 5 anos. Eu vou conversar então. Está aqui comigo no estúdio o professor da COP da UFRJ, Luiz Pinguelli Rosa, que estava em Paris até ontem à noite, pegou um voo às 11 horas da noite, chegou hoje cedo aqui ao Brasil. Pinguelli, você saiu de lá, o acordo já estava encaminhado, mas havia ainda a possibilidade de alguém levantar a mão e dizer não concordo e a coisa, não digo voltar a estacar zero, mas talvez não ter o êxito que foi. Quer dizer, qual foi o seu sentimento quando você saiu de lá ontem à noite? Era esse mesmo que você narrou, exato. Havia ainda uma preocupação, porque apesar de estarem bem encaminhadas as coisas, elas não estavam resolvidas. E houve o empenho do próprio presidente da França, além do ministro de Meio Ambiente, e a nossa ministra se empenhou muito também, a ministra Isabela. Então, eu acho que foi bem sucedida a reunião, apesar do desejável nunca é atingido. O possível. O que seria desejável, além do que está ali no texto? O que você gostaria de ver no texto que não está no texto? Eu acharia mais objetividade, políticas mais claras de mudança do sistema energético mundial, que é a base de combustíveis fósseis. Entre 75% e 80% do consumo mundial de energia é petróleo, carvão e gás natural, os 3 fósseis, e responsáveis pela emissão do CO2, que é o principal gás do efeito estufa. A gente tem uma mudança de postura da China e dos Estados Unidos. Mais cedo a gente conversava sobre isso com o André Trigueiro e com o Pedro Vedova, que está lá em Paris. E no início desse ano, em março, se eu não me engano, justamente os maiores poluidores mundiais, as 2 maiores economias do mundo, China e Estados Unidos, assinaram um protocolo entre si, o que deixou até os franceses otimistas. Poxa, se eles já estão combinando que tem que reduzir a emissão de carbono, então pode ser que eles cheguem à COP com uma postura diferente, se a gente for comparar com o que aconteceu em COP15, por exemplo, que foi a outra COP que gerou uma grande expectativa em Copenhague em 2009. Na sua opinião, essa mudança de postura de China e Estados Unidos, ela foi decisiva para a gente ter um acordo, pelo menos? Foi essencial, em particular com a presença do chefe de Estados no início da conferência. Essas posturas dos Estados Unidos e da China reconhecendo a gravidade do problema e sim comprometendo a contribuir para resolvê-lo, no sentido de redução de emissões, foi muito importante. Os dois dependem muito do carvão. Os Estados Unidos estão saindo razoavelmente, mas não todo, do carvão, passando por gás natural. Até agora é o tal do gás de folhilho, né? O shale gas, pois é. E isso permite eles substituírem algumas termoelétricas a carvão por termoelétricas a gás. A China depende muito do carvão, porque ela é um país onde há muitas desigualdades ainda. Não é que nos Estados Unidos não haja, mas está num outro patamar. E, portanto, o carvão é a maneira de gerar energia elétrica que eles têm
embora as energias renováveis estão entrando muito, tanto nos Estados Unidos quanto na China. A solar e a eólica estão expandindo muito. Até no Brasil, hoje nós temos uma expansão significativa da eólica. Vamos falar um pouco do papel do Brasil. A gente acompanhou pelas imagens, pela cobertura toda da imprensa, uma atuação, me parece, intensa da ministra Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente por lá. E o Brasil chegou, não vou dizer de cabeça baixa, mas aquela notícia de que o desmatamento da Amazônia, que é o nosso, talvez o principal motivo aí de emissão de gás do efeito estufa aqui no Brasil, o fato desse desmatamento ter aumentado 16%, que não é pouca coisa, não sei em que medida deixou o Brasil, né, com um moral mais baixo, mas foi de fato relevante o papel do Brasil? Muito relevante. O Brasil vem reduzindo as suas emissões desde o tempo que a Marina foi ministra do Lula, depois continuando com o Mink e agora com a Isabela. O Brasil tem reduzido as emissões do desmatamento, que eram as maiores do país. É verdade que esse ano houve essa derrapada, houve um aumento, e isso tem que ser apurado e combatido, porque o Brasil depende muito dessa redução das emissões do desmatamento. Agora, não é mais o desmatamento tão desproporcionalmente o maior emissor. Hoje, a energia e a agricultura e pecuária têm um papel praticamente equivalente ao desmatamento. Uhum. Bom, a gente viu rapidamente a imagem do presidente François Hollande ali encerrando os trabalhos, está ele ali com a palavra, ali a gente está vendo a imagem então, a imagem ao vivo lá de Le Bourget em Paris, onde está terminando aí a COP21, que a gente lembra começou no dia 30 de novembro, 17 dias exatamente depois daqueles ataques terroristas horríveis do dia 13 de novembro. Professor Pinguelli, havia um clima meio de consternação, falou sobre isso, né? Que talvez um clima de quase constrangimento dos integrantes em relação ao que aconteceu em Paris, ao fato da França ter sido golpeada da maneira que foi. Então, como é que era isso entre os delegados e os participantes? Havia um clima de solidariedade e, devo confessar, um clima de medo. Volta e meia vinha à cabeça dos participantes, dos presentes em Paris, eu estava lá, aquelas cenas horrorosas, não é? E todos nós somos obrigados a frequentar restaurantes quando estamos fora de casa. E foram eles os particularmente atingidos pelo terrorismo. Então, isso influenciou um certo clima, principalmente no início, na fase do chefe do Estado. Com o correr da conferência, isso foi se diluindo. E a atenção, o foco, a preocupação era chegar a um bom acordo, que eu acho que chegou. Uhum. E agora, próximos passos, quer dizer, a gente sabe que as conferências das partes, né, elas acontecem anualmente, desde que esse grande ciclo aí de negociação do clima começou, tendo início aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, lá atrás, com a 92. No Rio 92, exatamente. Então, desafios para as próximas COP, para a COP22, que é a que a gente vai ter ano que vem, qual é? Tornar esse compromisso realidade. Fazer revisões, como foram previstas, periódicas de 5 anos, alguma coisa assim. Começar a pôr em vigor o tratado, que tem um período, ele começa em 2020, e atuar. Que está chegando, né? A gente já está indo para 2016, afinal, não está tão longe, 4 anos não é muito, mas de qualquer modo tem uma etapa a ser vencida. Uhum. E é preciso que essas INDCs, como foram chamados, compromissos de cada país, nacionalmente determinados, sejam para valer. Pois é, como é que se faz isso ser para valer, uma vez que não há sanção, caso o país não cumpra aquilo que ele disse que ia cumprir? É criar uma atmosfera de entusiasmo em torno dessas medidas, de orgulho nacional, para que se faça e se mostre que fez, e não se use apenas as medidas como uma solução diplomática, não é? Eu acho que há muita questão tecnológica envolvida,
É preciso sair da era dos combustíveis fósseis. Embora ainda sejamos escravos deles, é preciso que esses anos que seguem agora sejam anos de descarbonização, em que a gente caminha para o que se chama uma economia verde. Um estudo que fizemos na COP mostra que é possível o Brasil crescer, gerar empregos, aumentar o produto interno bruto com uma política de energias renováveis, de redução das emissões. Então, eu acho que é essa mentalidade no mundo. Isso é muito importante porque, senão, o planeta vai nos cobrar. Não é o planeta o problema somos nós a humanidade, que vivemos no São planeta. nossos filhos e netos e bisnetos e por aí vai, né? Bom, a gente está vendo aí, ó, o presidente François Hollande e ele está... Vamos ouvir só um pedacinho. Falando de responsabilidade. Eu sabia que era possível. A lição da história. Enfim, ele está destacando o caráter histórico desse Acordo de Paris, que as futuras gerações vão se lembrar que esse acordo foi firmado em Paris e era o objetivo dele, né? Foi realmente um objetivo do ponto de vista ali até da posição da França no cenário global, não sair de mãos vazias dessa COP21. Então, na sua opinião, fica mesmo sendo um marco essa COP21? A gente vai ter o antes e o depois dessa conferência? O futuro dirá, mas o presente aponta para uma importância dessa COP, maior do que as outras. A de Copenhague, a que se atribuiu muita importância, depois não se concretizou os seus efeitos principais. Espero que a da França se concretize. O futuro será o juiz do que será o resultado dessa COP. Com certeza. Professor Pinguelli, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui.